Bom, então nessa aula a gente vai aprender a fazer a reflexão de projéteis dentro de cenários 2D quanto 3D. Eu tirei uma print aqui para a gente poder desenhar como será o cálculo para fazer essa reflexão. Então, antes da gente tentar já sair para a prática, a gente tem que saber a técnica, que cálculos precisam ser feitos para a gente chegar no nosso resultado. Então, antes da gente começar já para a prática, a gente precisa saber a técnica disso, saber o que corre ali por trás. Então, vamos lá. Vamos imaginar que o nosso personagem quer atirar aqui, onde tem essa bolinha branca, aqui no teto, certo? Então, essa é a primeira parte do nosso código. A gente precisa saber qual é o ponto de colisão do nosso projétil. Depois disso, a gente vai traçar um vetor, tá? Do ponto final de colisão até o nosso ponto do nosso personagem, a posição do nosso personagem. Então, vai originar uma reta. Depois disso, na terceira linha, a gente vai ter que criar um código que reflita a nossa a posição, certo? Vai ser um reflect. Como é que a gente vai fazer isso, uma reflexão? Uma reflexão se dá a partir de uma normal. Normal é uma reta que se dá perpendicular a qualquer superfície. Então a gente vai traçar essa reta perpendicular, certo? É a reta azul. Depois disso a gente consegue fazer a reflexão. A reflexão é essa que vai possibilitar a gente fazer o último cálculo. Esse último cálculo vai ser o seguinte, a gente vai criar aqui então um vector2.up, que é um vetor que vai se originar no zero, na origem do plano cartesiano, sendo que uma reta do eixo y com 1 de altura. E depois disso a gente vai trazer a reflexão, a reta de reflexão aqui para baixo, olha só. Então aqui nós temos a reta de reflexão juntamente na origem com esse vector2.up. Depois disso, para finalizar, a gente vai saber a rotação necessária, tá? Esse vector2.up aqui é somente uma base, tá? Um ponto de referência para a gente fazer a rotação aqui dos estilhaços da nossa bala, a partir da reflexão e de todos os outros cálculos que foram feitos anteriormente. Então, esses aqui são os cálculos que a gente vai fazer agora no nosso projeto. Vamos lá. Eu tenho um script aqui bem simples, que começa adicionando uma força, tá, para a nossa bala. E depois disso tem uma colisão. Então, ela vai colidir com o nosso cenário, um objeto que tem a tag floor. Tá? Coloquei a tag floor de chão, mas tag floor de chão para jogos 2D ela é muito utilizada tanto para parede, teto. A função é onCollisionEnter. Por que não pode ser a onTrigger? Porque a onTrigger ela vai trazer os parâmetros, vai trazer um collider 2D. E só no collider 2D a gente não consegue ter todas as bibliotecas, todas as informações necessárias que o Collision 2D nos traz. Então a gente precisa necessariamente ser uma função do tipo onCollision. Certo? Então não marque a caixinha de trigger, tá? No seu collider. Então beleza. Então vamos dizer aqui que nosso projétil ele está caminhando no cenário, colide com o objeto que tem a tag floor e ele vai se destruir. Mas antes de se destruir, ele vai emitir os estilhaços. Esses estilhaços vão ser emitidos na reflexão da bala. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa é saber o ponto de colisão. Então eu vou escrever aqui vector2. Como o jogo é 2D nesse caso, vector2. Se o seu jogo for 3D, coloca o vector3. Aqui eu vou colocar, tá? Ponto de colisão, collision point. Vai receber, agora a gente vai pegar collision ponto contacts, certo? Quais contatos a gente quer? A gente quer o primeiro que foi emitido. E depois a gente vai ponto point, a gente vai acessar aqui o ponto point, tá? Está retornando um vector2, ou seja, o ponto de colisão do primeiro contato da nossa bala.
vai trazer e vai jogar para dentro de um vector 2, para a gente guardar a posição do cenário. Então beleza, agora a gente precisa calcular a reta entre a colisão e o nosso personagem. Aqui eu utilizei, olha só, uma variável do tipo dir, direction, direção, vai receber o fim menos início. A colisão final, que é aquele ponto de colisão que a bala colidiu, menos o ponto do meu personagem. Aqui nesse caso eu coloquei em position, ou seja, é a arma, tá? É a posição da nossa arma no mundo, mas poderia ser a posição do seu personagem. Poderia colocar aqui transform.position, tá? Sem problema nenhum, tá? Só que aí eu transform.position vector 3. Então você precisaria de fazer um cast aqui para vector 2. Então eu vou deixar aqui como vector 2, tá? Desse jeito aqui. A próxima coisa que a gente precisa fazer é reflexão. A gente vai agora refletir agora essa reta. Nós temos aqui já a direção, a gente vai refletir agora. Então agora a gente vai precisar guardar essa reta de reflexão. Vou dar o nome dela de reflect, tá? Vai receber vector 2. Dentro de vector 2 existe um recurso, tá? Uma função reflect. Olha só que legal. E dentro dela você pode ver aqui já na sugestão, olha só. Você precisa informar a direção que você quer que seja refletido e a normal, tá? Para qual direção e a normal da direção. Então agora a gente vai colocar aqui qual reta precisa ser refletida, tá? Vamos pensar dessa forma. A reta que foi traçada entre o ponto de contato do nosso personagem. Essa reta vai ser refletida, mas agora a gente precisa da normal. A normal é essa reta azul. E como é que a gente captura a normal da colisão, do ponto de contato? A gente vai agora dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Em vez de point, a gente vai colocar o contato zero ponto normal. É a reta que ele traçou já, que a Unity mesmo traçou já na hora que foi feita a colisão. Beleza? Então a gente tem aqui agora a nossa reta refletida. Agora falta a gente fazer o quê? A rotação, tá? A direção. Porque quando a gente der um instantiate, ele precisa de dois parâmetros, que é a posição e a rotação, tá? Então a gente vai utilizar um quaternion. Agora a gente vai colocar nova rotação, new rot. Ele vai receber o quê? Quaternion. Ponto. Aqui a gente precisa acessar também uma outra função do quaternion, que é from to rotation, tá? Então a gente vai precisar de dar dois pontos para ele, o ponto inicial e o ponto final, e ele vai traçar uma rotação entre esses dois pontos. Então o ponto inicial vai ser agora aquela última parte do nosso desenho. Então a gente está aqui já, só nessa parte aqui. O ponto inicial a gente fez um vector 3, tá? Um ponto para a gente servir como base para esse nosso cálculo. Então a gente vai escrever exatamente isso. Um vector 3 ou 2, tá? Vector 2 ponto up. E agora o ponto final. O ponto final vai ser reflect. Certo? É exatamente isso aqui. Isso aqui é o vector 2. Isso aqui é o reflect. Então beleza. Ele conseguiu fazer a nossa rotação nova para sair a partícula. Agora falta instantiate. Tem a partícula, né, que eu já tenho ela. Agora a posição da partícula vai ser a posição de collision. A gente vai ir lá pegar o call point, ponto de colisão no nosso cenário, vírgula, a nova rotação. Beleza? Então é isso. Bom, aqui não estava funcionando pela seguinte forma. Eu coloquei aqui o vector 2 transform.position, mas eu não me atentei que esse script aqui não está no player, está na bala, tá? Então a gente precisa saber qual que é a posição do jogador nesse caso. E a posição do jogador eu até coloquei a variável, ó, aim position. Vou voltar ela para cá. Esse aim aqui é um vector 2
que tem a posição da arma do jogador, então não tem problema, certo? Então é esse aqui o nosso script. Vamos fazer o teste. Atirei na parede, olha, como você pode ver, os fragmentos estão sendo ricocheteados para o lado refletido. Olha só, ele está fazendo agora todos os cálculos. Está fazendo o cálculo da posição da bala no cenário, está traçando aqui a reta entre o nosso personagem. Nesse caso, o que ele está fazendo? Olha só, deixa eu mostrar aqui rapidamente. Está fazendo o seguinte. Ele tem aqui um ponto, está traçando a direção aqui em position, né? Então é a posição aqui da arma, se não me engano. É uma reta. Depois disso, está traçando a normal, perpendicular, reflexão. Depois disso, está pegando no eixo cartesiano, pegando a reflexão, nesse caso aqui para a esquerda, e traçando a rotação. Tá vendo? Entre o vector 2.up e até a reflexão da nossa bala. Agora a gente já consegue spawnar aí os destroços da nossa bala, né, no cenário. Ficou muito legal, olha só. Bom, então esse foi o vídeo sobre reflexão dos estilhaços de projéteis. Se você gostou, deixa o seu like, comente, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Eu vou deixar aqui embaixo o link do meu curso de desenvolvimento de jogos, onde você vai conseguir criar um jogo 2D completo do início ao fim. Você vai conseguir desenvolver inimigos, personagens, fases e até mesmo o chefão do nosso jogo. Bom, então eu te espero no curso e até a próxima aula.